Bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu dia. Amém? Estamos aqui mais uma vez. Deus mais uma vez nos dá o privilégio de meditar em sua palavra, de aprender um pouquinho mais o que Ele tem para falar conosco, de nos deleitar sobre a palavra de Deus. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, perdão. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós temos falado nos últimos dias sobre agir, né? Ontem nós falamos acerca disso. Ontem nós falamos de estarmos preparados para receber aquilo que nós temos buscado em Deus. Sobre nos preparar para receber as nossas bênçãos, sobre nos movimentar, sobre a ação. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês também tem muito a ver com isso e a ver com as situações que nós passamos no nosso dia a dia, nos dias de hoje. E eu quero compartilhar com vocês Salmo, capítulo de número 37. Bom dia, tia Dícia, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Que Deus abençoe. Bom dia, mãe, está entrando por aí também, que Deus abençoe. Amém. Salmo 37 diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Bom, logo no início do Salmo a gente já se depara com algo que é muito comum. É muito comum nos dias de hoje. E infelizmente faz parte da nossa natureza, muitas vezes esse tipo de comparação, né? Ah, fulano não segue a Deus, não serve a Deus, nem teme a Deus, muitas das vezes nem acreditam em Deus e tem sido próspero, tem alcançado coisas, tem uma saúde de ferro, não tem problemas. E aí Deus nos deixa a palavra dele para que nós tenhamos certeza que nem tudo que estamos vendo são verdades. Ele começa o Salmo 37 dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade. Então, a gente não pode se indignar com essas coisas. A gente não pode... muitas vezes a gente não se conforma verdadeiramente com essas coisas. E a palavra de Deus diz: não se indigne com isso, não tenha inveja dessas pessoas que praticam o mal, dessas pessoas que praticam a iniquidade, porque o destino deles é certo. O destino deles é certo. A palavra diz que pois dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O que nós estamos buscando nessa terra é vida eterna, que não nos será dado aqui, e sim na eternidade. Nós, mais uma vez, volto a dizer, nós vamos comer o melhor dessa terra? Vamos. Nós vamos poder viver uma vida de prosperidade? Vamos. Mas precisamos tomar algumas atitudes, precisamos admitir para as nossas vidas algumas posturas que vão nos fazer chegar a esse lugar. E essa é uma delas. Não se indigne nem tenha inveja dos malfeitores e dos que praticam a iniquidade, porque eles murcharão como a relva. Eles murcharão. O destino não é... O que a palavra de Deus diz é que está muito longe de terem vida eterna. Mas muitas vezes nós ficamos nos comparando. Nós achamos que por servir a Deus, nós precisaríamos estar numa situação diferente. Por andar nos caminhos do Senhor, nós temos o direito de estar numa situação diferente.
mas muitas vezes nós não queremos, nós não conseguimos trazer para a nossa vida a segunda parte do que eu li aqui. Confia no Senhor e faz o bem. Primeira atitude, confia no Senhor. A nossa confiança precisa estar depositada no Senhor. A nossa confiança precisa estar em Deus. Então, eu quero que você grave essas atitudes, esse tipo de postura que nós precisamos assumir para que nós estejamos no caminho de receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Primeiro passo, nós já vimos, não tenha inveja, nem se indigne com a vida daqueles que praticam o mal, daqueles que praticam a iniquidade, porque o destino deles é murchar como a erva verde. Segundo ponto, confia no Senhor. Confia no Senhor. A sua confiança tem que estar depositada no Senhor. Uma vez a sua confiança depositada no Senhor, faz o bem, habita na terra e se alimenta da verdade. Ou seja, confia em Deus, que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Pratica o bem. Não queira praticar o mal como os que têm praticado e têm apresentado uma suposta prosperidade. E se alimenta da verdade, se alimenta da palavra de Deus, se alimenta de tudo aquilo que é verdade aos pés do Senhor, porque isso vai fazer com que você se encha de verdade. Depois, agrada-te do Senhor, em algumas outras versões diz deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nós temos que nos agradar somente da presença de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam buscando fórmulas mágicas, muitas vezes as pessoas ficam procurando qual é o caminho para ser abençoado, o que é que eu estou fazendo de errado, por que é que nada tem acontecido, por que é que as coisas não estão fluindo. Só que às vezes a gente para analisar e a gente não tem se agradado simplesmente da presença de Deus. Nós não precisamos mais do que isso. Nós precisamos nos agradar da presença de Deus. Somente a graça dele basta nas nossas vidas. Somente a presença dele nas nossas vidas nos basta. O simples fato de termos sido salvos, de termos a nossa vida paga com preço de sangue, já é o suficiente. E enquanto nós não entendemos isso, enquanto o nosso coração não entender isso, nós não temos como nos deleitar no Senhor. Só que enquanto nós não nos deleitarmos no Senhor, Ele não tem como satisfazer os desejos do nosso coração, porque a palavra dele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E para encerrar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E eu quero trazer mais uma vez a sua atenção para essa palavra, confia nele. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega os caminhos. Para onde eu vou agora? Espera um direcionamento do Senhor. Pede para que Ele te mostre um direcionamento. O que é que eu vou fazer agora da minha vida? Vai buscar uma resposta na palavra de Deus. Meu Deus, toma essa decisão ou não tomo. Faça um propósito com Deus e espera que Ele te responda. Em suas orações, peça respostas aos céus, ao invés de ficar pedindo, sempre pedindo algum milagre, sempre pedindo alguma coisa, pedindo uma cura, pedindo uma bênção, pedindo alguma coisa. Peça respostas, Senhor, me mostra respostas. Senhor, enche o meu coração de respostas para mim saber qual o caminho que eu devo andar. E quando essa resposta vier, confia nele, confia em Deus. E a segunda vez, em 5 versículos no livro de Salmos, somente em 5 versículos, é a segunda vez que o Senhor fala, confia
nele. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Busca a resposta em Deus. Confia na resposta dele e segue o caminho que ele te direcionou com confiança, confiando que é ele que está no controle de todas as coisas. E o mais ele fará. Percebe como é simples? Mais uma vez eu volto a dizer, não é fácil, mas é simples. É simples. Entrega o caminho a Deus. Confia nele e o mais ele fará. A partir do momento que a gente se alegrar somente com a presença de Deus nas nossas vidas, nós vamos entender o que é nos deleitar no Senhor. Nós vamos entender o que é nos agradar no Senhor. Agradar da presença de Deus. E aí sim nós vamos começar a viver todas as bênçãos, tudo aquilo que tem invadido o nosso coração. Porque a palavra diz que Ele satisfará todos os desejos dos nossos corações. Confia nessa palavra nesse dia. Releia esse texto de novo. Salmo 37 eu li do verso de número 1 ao verso de número 5. Se você não quiser ler o Salmo 37 todo, releia essa parte, estude. Estuda essa palavra, estuda essa passagem. Traga para a sua vida. Olha para os lados, eu tenho olhado para o que tem feito os zombadores, os malfeitores. Eu tenho olhado para essas coisas, eu tenho olhado para a vida de outras pessoas que não temem a Deus e tenho sentido inveja. A palavra diz, não te indignes nem sinta inveja. Tenho feito isso, preciso parar, porque eu sei o destino deles. Eu tenho me agradado no Senhor, eu tenho confiado no Senhor, eu tenho me alimentado da verdade. Se eu não tenho feito, eu preciso mudar essa postura, eu preciso começar a fazer agora. E eu preciso entender, eu preciso pedir que Deus traga ao meu coração esse entendimento de que é a presença dEle que vai me satisfazer e somente a presença dEle. E uma vez eu entendendo isso, Ele vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. Mais uma vez a palavra vai falar de confiança. Entrega os seus caminhos, busca a resposta, confia no Senhor e o mais Ele fará. Você não precisa se preocupar com mais nada. E eu vou finalizar te dizendo e te encorajando. Não é fácil, mas é muito simples. A receita toda nos foi dada através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Que nós possamos ter entendimento e que nós possamos buscar a verdade e viver isso todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família nesse lindo dia de hoje. Faça um excepcional dia para você e para todos aqueles que estão à sua volta. Tamo junto. Até depois do fim.